Tudo que nós pensamos, nós expandimos. Tudo que a gente foca, a gente expande. Então, quanto mais você focar em amor, mais amor você vai ter. E mais amor você vai conseguir passar para as pessoas, tá? Então, primeiro você tem que se amar. Se coloque em primeiro lugar. Eu sou importante. A coisa mais importante na minha vida sou eu. Se não for eu, como que eu vou estar aqui? Não tem condições, não é mesmo? Então, pensa nisso. Você tem que se amar primeiro, tá? Você tem que se cuidar, você tem que se respeitar. Você tem que se colocar acima das coisas. E aí sim, depois você vai amar o teu próximo. Você vai respeitar o teu próximo. Pessoa que não consegue respeitar o próximo é porque, na verdade, não consegue respeitar ele mesmo. Entende? Você não pode passar aquilo que você não tem. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa desrespeitando a outra pessoa, é porque não tem respeito. Ela não tem respeito com ela mesma. Então, quando você vê alguém passando raiva para outra pessoa, é porque ela tem aquilo dentro dela. Por isso que eu estou falando de amor. Porque nós temos que entender que tipo de sentimento nós temos que ter. Às vezes, na maioria das vezes, nós pensamos em ter, mas esquecemos do ser, né? Hoje todo mundo quer ter. Quero ter um carro bom, quero ter uma casa boa, quero ter muito dinheiro, quero ter sucesso, quero ter isso, quero ter aquilo. Não que não tenha que ter, mas não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Porque sem amor, nada somos. Então, você primeiro tem que ser. O ser, ele tem que vir primeiro. Não estou falando que você tem que ser algo, ou fazer algo, ou ter algo. Não estou falando isso, é apenas para refletir, tá? Sobre a vibração, a maior vibração que existe, que é o amor, tá bom? E por que que o amor é a maior vibração que existe? Porque Deus, ele é puro amor. Então não tem como ter outra vibração maior, tá? Existem várias vibrações, mas a maior é o amor, porque Deus, ele é puro amor. O que muitas pessoas às vezes podem criticar quando falamos que temos que nos amar primeiro. Aí a pessoa fala, não, a gente tem que amar Deus primeiro. Porque na verdade, a gente tem que compreender que nós somos um com Deus. Quando você se olha no espelho, você vê a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Deus está dentro de você, tá? Nós fazemos parte de Deus. Nós somos a essência de Deus. Se Deus é amor, se Deus é bom, nós temos que ter isso com a gente também. Não é mesmo? Então, pensa nisso. Pense em se amar primeiro. Reconhecer que você é um com Deus, que Deus está com você e que se você estar com Deus, nada vai te acontecer. Temos que ser assim. Ter amor para poder passar amor. Você não vai amar o teu próximo se você não tiver amor. Você não vai fazer o bem se o bem não estiver dentro de você. Você não vai respeitar as pessoas se o respeito não estiver com você. Você não vai honrar as pessoas se você não honrar primeiro você. Então, tudo que a gente faz para as pessoas é porque façais aos outros aquilo que gostaria que fizesse com você. Então, você faz tudo aquilo que você tem. Então, o amor é a maior vibração que existe e é o melhor sentimento que existe. Então, se é o melhor sentimento que existe, por que não tê-lo? Não é mesmo? Então, se você ainda está aqui assistindo um vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, tá? Então, temos que cuidar da nossa vida primeiro. Nós somos em primeiro lugar. Pensa nisso. Tudo que você faz de bom pra você, você vai fazer também de bom para as outras pessoas. A gente tem que cuidar da nossa vida física, da nossa vida mental e da nossa vida espiritual. Pensando nisso, não tem muito erro, sabe? Quando você cuida da sua vida mental, você cuida do seu emocional. E quando você cuida do seu emocional, você entende melhor as outras pessoas. Então você passa o amor que você tem com você para as outras pessoas. Por que falamos tanto de empatia? Mas, na hora de agir, não é bem assim que acontece. E a gente culpa tantas coisas. Tem pessoas que culpam até Deus, né? Não vai culpar as outras pessoas. Deus, lembra disso. Deus é bom o tempo todo. Não, Deus é vingativo. Muitas pessoas vão falar isso. Deus é vingativo. Gente, Deus é bom o tempo todo, tá? Eu não vejo Deus como um ser vingativo. Mas está escrito na Bíblia, Carla, que Deus é vingativo. Aí vai do que você acredita, tá bom? Não estou falando que está errado, mas também não vou falar que está certo, tá? O Deus que eu conheço, ele não é vingativo. Existem leis universais. Então, se algo acontece com uma pessoa que é ruim, é porque aconteceu o quê? Ela plantou aquilo, não é Deus.
Deus colocou as leis universais, lembra disso? Então, quando você vê algo acontecer, talvez não seja porque Deus é vingativo. Talvez não seja porque Deus foi lá e se vingou. Por que tudo a gente coloca a culpa em Deus? Aconteceu isso. Ah, porque Deus quis. Aconteceu aquilo, porque Deus quis. Gente, porque Deus quis. Qual é a vontade de Deus para sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? A vontade de Deus para sua vida é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para sua vida. Se não está boa, não é a vontade de Deus. Se não está perfeita, não é a vontade de Deus. Se não está agradável, não é a vontade de Deus. A maior vibração que existe é o amor. É a maior vibração que existe. É o amor. Então, não tem como as coisas ruins acontecerem e a culpa ser de Deus. Não é de Deus, tá? A culpa pode ser da humanidade inteira, menos de Deus, tá bom? A culpa pode ser minha, menos de Deus. Porque Deus, Ele é bom o tempo inteiro. Nunca esqueça disso. Por que você fala isso, Deus é bom o tempo inteiro? Eu sei que Deus é bom o tempo inteiro. Quando você quer saber uma resposta, você pergunta para Deus. Tudo que você quiser saber, você tem que perguntar para Deus. Deus vai te dar a resposta. Teve uma vez que eu fui dormir e eu estava analisando algumas situações que está acontecendo no mundo. E aí eu fiz uma pergunta para Deus. Você tem parte nisso? Eu fiz essa pergunta para Deus. Você está nisso? Isso é porque é a sua vontade? Eu dormi. E Deus me deu uma resposta, que é uma frase, que é essa que eu citei várias vezes agora. Deus é bom o tempo inteiro. Então, o que eu percebi? Que Deus não está no meio disso. Porque Deus é bom o tempo inteiro. Deus ama a humanidade. Então, tudo que está acontecendo não é da vontade de Deus. É da vontade do homem. Porque nós temos que entender e temos que ter discernimento do que é de Deus e do que é do homem. Muito falamos em conhecimento, que temos que ter conhecimento. E temos mesmo que ter conhecimento. Temos que pegar livros, temos que ler. Está aqui cheio de livro. A gente tem que ler, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ter livro. Nós temos que ter conhecimento. Conhecimento é poder. É o que dizem por aí, não é mesmo? Só que, guarda uma coisa na sua cabeça. Conhecimento sem discernimento não vai te servir para muita coisa nessas horas. Você ter conhecimento é porque você pegou e leu um livro. É porque você estudou. É porque você fez uma faculdade, então você tem conhecimento daquele assunto, tá? É porque eu peguei um livro, li, porque peguei a Bíblia, li, eu tenho conhecimento daquele assunto. Isso é conhecimento. Conhecimento é quando você lê, quando você estuda sobre aquele assunto. Isso é conhecimento. Só que existe algo maior que o conhecimento, que chama discernimento. Então, quando isso tudo no mundo está acontecendo e você não tem discernimento, você fica com medo, você fica perdido, você fica confuso. Por quê? Porque não temos discernimento. Então, peça para Deus discernimento. Busque conhecimento para não ser enganado, mas também peça para Deus discernimento, porque o discernimento ele vem da parte de Deus, tá? O conhecimento não vem da parte de Deus. O conhecimento é dos homens. Como eu disse, você vai pegar um livro, você vai ler, você vai ter conhecimento daquele assunto. Só que o discernimento, ele vem de Deus. Tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Sobre conhecimento, discernimento e amor. O amor é a maior vibração que existe. Então, temos que fazer desse amor o melhor sentimento que existe. Para conosco mesmo, né? Porque a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter o melhor pra gente. Só que a gente só dá para as outras pessoas aquilo que nós temos. Você nunca vai dar para outra pessoa aquilo que você não tem. Lembra disso. Você só dá para outra pessoa aquilo que você tem dentro de você. Então, se você tiver amor, você vai passar amor. Se você tiver respeito, você vai passar respeito. Se você tiver compaixão, você vai passar compaixão. Se você tiver condições financeiras, você vai conseguir ajudar muita gente dentro da condição financeira. Se você tiver conhecimento, você vai passar conhecimento. Se você tiver discernimento, você vai passar o discernimento. Então, você só pode dar para outra pessoa aquilo que você tem. Então, busque coisas boas para você, que assim você vai conseguir passar isso também para as outras pessoas. Então, é isso. Faça da maior vibração o melhor sentimento, tá bom? Até porque a palavra de Deus fala, sem amor, nada serei. Muito obrigada, mesmo de todo o meu coração, de ter assistido o vídeo.
Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Quando você dá um like, quando você comenta, quando você compartilha, isso ajuda bastante o canal a crescer, tá? Muito obrigada. Que tenha muito amor no seu coração, que você consiga transmitir aí coisas boas, vibrações positivas para as pessoas, tá bom? Muito obrigada. Um beijo no seu coração. E lembra, gratidão sempre. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.